Olá! Estamos na reta final do Antinoiva e com isso a gente teve algumas ideias para fazer um programa mais especial, entregar mais conteúdo. E esse então é o Qual é a Receita? É um programa com receitas de casamento, mas que óbvio que a gente consegue adaptar em casa, e receitas de como preparar a festa de casamento e dar tudo certo. Itens básicos. Estamos aqui com a Fê Gribler, da Fouet, já é conhecida nossa, e com a Roberta Jalfim, que é uma figura super conhecida já da área de casamento. E a ideia é a seguinte, a Fê nos passa receita, enquanto a gente está preparando aqui, a gente vai então pegando a receita da Roberta, porque time is money, né, pessoal? Então vamos que vamos. Fê, o que nós temos hoje? Hoje nós vamos fazer um vulova de bacalhau, é um dos mais pedidos lá da Fouet. O que vai aí? Conta pra gente. Vai um tapenade de azeitona preta, o bacalhau e a nata batida. Tá, tu nos ensina então como podemos preparar mais ou menos? Sim, eu vou chamar o Lúcio e ele vai montar pra vocês, tá? É uma massa folhada em camadas, a gente faz com um furinho no meio, pode ser quadrado ou redondo. Então ela é furada antes de ser assada e depois ela é assada e fica pronta. A gente leva pronto pro casamento. E aqui eu vou misturar esses dois ingredientes, que é a nata batida com o bacalhau já desfiado, salgado e cozido. Importante que bacalhau não é um peixe, né? Essas pessoas não sabem. Bacalhau é um processo, né? Uhum. Ele pode ser feito com 3 peixes. Né? Quais? O mais nobre é o gados morrua, que é um peixe norueguês. O processo de fazer bacalhau português é o melhor, mas o peixe é norueguês. Aqui eu botei a nata batida e agora eu vou adicionar o bacalhau, que já está cozido, ó, desfiado. Um creme de leite fresco, né? Ou uma nata. Ou pode bater na mão com um fouet. É literalmente a nata batida. Nata batida. Sim, tá. E tem que ser gelada. Ela tem que estar bem gelada para chegar nessa consistência, assim, ó. Ela tá bem firme, ó. A gente deixa isso preparado, pronto, e coloca nesses mangas de confeiteiro que a gente fala. Agora, enquanto o Lúcio vai preenchendo, a gente vai pegar então as dicas com o Roberto. Então, Beta, aqui a gente viu, né, uma receita que precisa de alguns ingredientes fundamentais para dar certo, né? Como que é para uma festa, a organização, que é a base de tudo, dar certo, a receita ser top? Então, o que a gente sempre sugere, quais são os primeiros passos? Tu ter uma lista extremamente organizada, porque o número de pessoas vai definir todos os teus orçamentos, todo o processo que tu vai seguir. Então, assim, uma lista mal feita no início te causa muito problema depois. Na hora de encomendar os convites, de fazer o projeto da festa, pedir o orçamento de gastronomia. Tem algum truque, algum macete para a organização da lista que tu indica, assim, de como pensar, como escolher as pessoas? Na verdade, tu tem que escolher os grupos. Tipo assim, o grupo da academia, o grupo do colégio, o grupo da faculdade, o grupo do trabalho. Em cada grupo, tu tem que ver até que nível que tu vai. Vou pegar o grupo da família, que é o primeiro que a gente sempre lança. Então, assim, tem vezes que tu escolhe os irmãos dos pais e não vai convidar os primos. Sim. Tu tem que escolher uma lógica e seguir para todos. Não posso convidar os primos da tia fulana e não convidar o da outra, por mais que eu tenha mais afinidade. Porque daí tu vai criar um constrangimento familiar. Segundo item, então, da receita. A gente passa para a escolha do local, data e horário. Porque daí vai te definir teu orçamento e as opções de local que tu pode escolher. Mais algum item para fechar, assim, que tu considera muito importante? O orçamento. Óbvio. Faz então, diferença. Depois que tu tá com a lista pronta, tu tem um número, tu escolhe o local, a hora, enfim, a data, e aí tu tem que estipular um orçamento. Não que tu vai seguir à risca, mas tu tem que ter um valor inicial para tu dar a partida. A gastronomia é um dos itens mais pesados no orçamento hoje, a e B, né? Assim, porque a bebida é caríssima, porque normalmente a gente quer servir aquilo que a gente toma na nossa casa. Exatamente. Só que a gente não lembra que a gente toma 1, 2 garrafas. Num casamento você precisa para todo mundo. Então aí se torna um item extremamente caro. Tem vezes que a bebida sai mais caro que a gastronomia.
Então tu tem que ir dosando. E daí tu escolher o que é mais importante para aquela noiva. Essas viagens para casar, elas saem mais econômicas? Não sai. Isso aí para mim é uma grande mentira, na verdade, assim, uma falácia. Porque primeiro que depende do país que tu vai, tu tem a questão da conversão da nossa moeda, que está muito desvalorizada. Então tu já sai multiplicando por 4. Tu reduz um pouco o número de convidados, que é o que acontece na maioria, só que tu tem esses custos extras. Então acaba dando elas por elas. A diferença é que ele é um casamento que a gente chama de casamento experiência. A pessoa que vem, que se dispõe a vir, ela quer curtir aquele momento, ela quer estar acompanhando. Então, ele é um casamento muito afetivo, mas eu não acho que tu gaste menos. A não ser que tu faça um mini wedding. Aí sim, as pessoas se assustam porque pensam, eu vou fazer um mini wedding porque eu quero gastar menos. Mas muitas vezes um casamento para 50, 100 e 150, o único diferencial que tu vai ter é no multiplicador. Tudo que tu multiplica pela quantidade. Na gastronomia, isso é uma das minhas maiores dificuldades na hora de passar um orçamento de mini wedding. Eu tenho custos que vão ser invariáveis. Por exemplo, o tempo de uso da minha cozinha para cozinhar para 50, para 100, para 200, ele é mais ou menos o mesmo. O tempo de funcionários de cozinha deslocados para o local é o mesmo. Aí as pessoas não entendem que um casamento para 200 pessoas, o custo per capita é 1 e o de 50 é muito maior. Per capita, porque existem custos fixos ali que eu tenho que dividir pelo número de convidados. Então, se eu tenho 500 convidados, eu diluo esse custo. E, assim, uma coisa muito importante na organização da gastronomia é que as noivas hoje, elas têm noção de que a gente, chegando num determinado período, a gente não vai devolver dinheiro por número de convidado confirmado, né? Que não foi. Então, elas confirmam um número de convidados bem menor. E assim, ó, mais do que 10% eu não tenho na cozinha. A cereja do bolo final é justamente esse ponto que a Fernanda tocou, que seria um RSVP muito bem feito. É tu não omitir, porque só quem sai perdendo são os noivos. Outra coisa que tem acontecido muito agora é os confirmados que não aparecem. Que pra mim essa é a pior gafe. De etiqueta terrível. Eu acho que as pessoas, quando eu sou convidada para uma festa, se eu confirmar e acontecer alguma coisa, eu ligo avisando pra pessoa que eu não poderia ir. Porque hoje um convidado de casamento, ele custa em torno de R$1.500 pros noivos. Para mais. Tem uma questão também dos sites de casamento, eu que fiz site, que tem a confirmação por ali, que às vezes eles colocam um número de pessoas. E aí tu tem um convidado, mas eles entendem, então eu posso levar um acompanhante. E confirmam dois, sendo que um foi convidado. Isso também é bem complicado. São saias justas e tu também tem a questão das crianças também. As crianças, mas é uma pauta que também rende. É uma boa pauta para essa questão de número de confirmados. Vamos provar então, né? Fê? Fiquem à vontade. Então, assim, a gente encerra o nosso primeiro Qual é a Receita. Bom, vocês viram que tinha assunto aqui para uns 5 programas, né? Com essas duas aqui que são muito dentro do universo do casamento. Obrigada, Roberta. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, Fê. E até a próxima.